Graça e paz. Desejo trabalhar um assunto que permeou muito a minha mente. Ao assistir um documentário sobre a soberba, a minha mente levitou bastante. E desejei trabalhar este assunto. Na verdade, a soberba é uma manifestação muito antiga, muito primitiva no homem. Está inserido na sua essência, de forma inata, esta peculiaridade. No contexto da Idade Média, nós tínhamos ali os chamados 7 pecados capitais. E a soberba era um desses pecados. E a punição da soberba era uma punição, às vezes em dobro. O homem da Idade Média trabalhou muito este assunto, este pecado. E a soberba para o homem medieval era uma afronta a Deus. Não somente para o homem medieval, como também para o homem da Renascença. Ou seja, a soberba implicava que o homem olhava para ele mesmo. Ou seja, o homem no homem era tudo que existia. E o homem era o centro de si mesmo. O chamado argumento autotérico. O homem em si mesmo. E a soberba é muito arrogante. A soberba, ela afronta a divindade de Deus. O homem sempre desejou alcançar degraus altos na sua existência, na sua vida. E a soberba está impregnada de doenças, de patologias. No contexto da Idade Média, nós temos uma sincronia. E nesta sincronia, nós temos algumas tendenciosidades dentro deste contexto da soberba. No século II, aproximadamente depois de Cristo, surgiu um movimento cognominado montanismo. E um certo Montano, auto-articulou-se como o próprio Espírito Santo. Ele se autodenominava-se Paráclito, ou, na verdade, uma encarnação do Espírito Santo. Analisando friamente este contexto, percebemos ali o elemento da soberba, presente, o elemento da soberba. Mesmo que Montano promulgasse uma vida simples, uma vida ascética, de rigor moral, uma espiritualidade simples, mas no fundo residia ali um elemento muito forte de soberba. Ou seja, autoproclamar-se o Espírito Santo. Somos teleguiados pela soberba de forma imperceptível, às vezes. E não percebemos a intransigência da soberba. Há um elemento de peculiaridade dentro da soberba
que só é perceptível quando estamos diante de uma circunstância ou situação que somos abordados ou afrontados. Aí ela se manifesta, a soberba se manifesta. O mundo atual é muito soberbo. O mundo atual é muito soberbo. Nós temos aí a busca glamourosa pela fama, né, pelo poder. O homem deseja ser o centro das atenções, o centro das atenções. E a soberba humana afasta Deus. Afasta Deus. Lúcifer foi soberbo, mas muito soberbo. Desejou estar acima de Deus. E foi expelido das mansões celestes, motivado pela soberba. Não, nem os agentes espirituais escaparam da soberba, né? Os anjos tornaram-se depois anjos caídos. Mas foram alimentados pela soberba. Foram alimentados pela soberba. A Idade Média foi alimentada pela soberba, como também a Renascença, o mundo moderno, o mundo contemporâneo são alimentados pela soberba. A soberba está muito presente. Ela alimentou reis, alimentou grandes cleros, alimentou o próprio cristianismo. Foi alimentado pela soberba. Em alguns momentos, os cristãos faziam uma certa apologia à fé cristã, partindo de um pressuposto de que o cristianismo era superior. Aí reside o elemento de soberba. Aí reside o elemento de soberba. Na verdade, até a humildade, às vezes, não muito bem trabalhada, não muito bem gerenciada, pode tornar-se também uma soberba. Pode tornar-se uma soberba. E João Batista foi muito claro, foi muito evidencial ao declarar que ele cresça e eu diminua. Ele estava desmontando a soberba na sua vida. Que ele cresça e eu diminua. Como se afastar da soberba? É muito delicado, é muito complexo e é um assunto que não se fecha, que não se fecha, que não se fecha. Os grandes tiranos foram alimentados pela soberba. Né? Napoleão Bonaparte foi alimentado de forma ferrenha e veemente pela soberba. E sua fome de conquista era alimentada pela soberba. A soberba alimentou sua fome de conquista. É um desejo inato no homem esta disputa, esse disputatio do latim, esta disputa, esta competição. O homem sempre deseja estar acima do outro homem, do outro. E a soberba é alimentada por alguns ingredientes. E dentre estes ingredientes nós temos a fama, a riqueza e o poder. Severino Boécio analisou bem este assunto e no pensamento de Boécio, no pensamento de Severino Boécio, o que afastava o homem de Deus era as riquezas, a fama, o dinheiro, ou seja, as honras, a honra, a riqueza, os prazeres, afastam o homem de Deus. Então, para Severino Boécio, o que afastava o homem de Deus era a riqueza, as honras e os prazeres. E os prazeres. E o que aproxima o homem de Deus para Boécio? O bem. O bem. A soberba está muito bem assessorada no mundo moderno pela ganância da fama, pelo glamour do poder e pelo estrelato. Hoje o homem deseja o estrelato, né? O mundo moderno é um mundo muito fantasioso, muito fantasioso. E o homem hoje deseja estar no pico da glória,
no pico da glória. Então esse desejo de glória está muito forte no homem. E a soberba alimenta este homem moderno. Ela dá de beber, dá o dormir para este homem moderno. Necessitamos compreender melhor esta manifestação, esta volúpia que está inserida no contexto humano e entendermos que precisamos trabalhar melhor esta manifestação, este mecanismo negativo, atuando com outras tangentes, com outras propostas, com uma reflexão melhor. Então, escapa-te da soberba enquanto você pode. Graça e paz.